Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Semana passada, o pastor Jota ministrou aqui sobre... Alguém lembra? Sobre o rei Ezequias, correto? Tinha gente aqui semana passada e hoje? Quem estava aqui semana passada? Tem bastante gente. Então eu só vou dar uma pincelada bem rápida para os que não vieram, tá bom? Ele falou sobre o rei Ezequias, que está lá em 2 Reis, capítulo 20. E a tônica, o tema da ministração do pastor Jota foi: coloca a sua casa em ordem. E assim ele nos instruiu a nós colocarmos a nossa casa em ordem. Por quê? Porque foi uma direção de Deus para o rei Ezequias. E eu estava sentado ali, do lado de onde está o pastor Kleber. E Deus estava falando comigo da ministração de hoje. Enquanto ele ministrava aquela palavra, Deus estava ministrando, estava me falando que eu ia ministrar hoje. Eu falei, uau, uma série sem se conversar. Vamos fazer uma série sem nós combinar. E eu escutando ele, e foi cirúrgica a palavra do pastor Jota, né? Você colocar a tua casa em ordem, por quê? Porque certamente você vai morrer. E o texto diz que o rei Ezequias virou para a parede, ele estava deitado na sua cama, estava enfermo. Ele virou para a parede e ele chorou copiosamente, profundamente. E ele entrou na presença de Deus com uma defesa. Ele falou: Senhor, eu andei reto nos teus caminhos, eu sempre fiz o que é certo, eu sempre cuidei com os teus mandamentos, em cumpri-los. Eu estava colocando assim: mas Deus, eu sempre fui uma pessoa boa, por que você vai tirar a minha vida? E ele chorou, e ele abriu e rasgou o seu coração a Deus, e Deus ouviu. E antes do profeta chegar no final do pátio, Deus mandou um recado para o profeta Isaías: volta lá e diz que eu ouvi o clamor dele. Você percebe? Deus ouviu o clamor dele e disse para ele que eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. Glória! Você já pensou? Você está numa cama, enfermo, prestes a morrer, e de repente entra um profeta de Deus. E existem profetas de Deus aqui nesse tempo. Eu quero ser um hoje na tua vida. E esse profeta entra e fala assim: Ezequias, Deus escutou a tua oração e você ganhou mais 15 anos de vida. Uau! E enquanto eu estava escutando o pastor Jota ministrar isso, eu estava lembrando
que eu conheço muito bem essa história, a história do rei Ezequias. Ele é filho do rei Acás. O pai dele foi um cara muito ruim. Um cara que desagradou a Deus. Incrível, né? O pai dele não foi alguém temente a Deus, mas ele foi. Ele entendeu que ele precisava buscar restaurar tudo que o pai dele tinha destruído. Porque o pai dele, eles eram reis de Judá, que era chamado Reino do Norte. Nessa época, Israel tinha sido dividida. Jerusalém era o Reino do Norte e Judá era o Reino do Sul. Mas eles continuavam sendo de Israel, né? Como se fosse duas cidades. E nessa época, o pai de Ezequias, Acás, ele fez tudo que era errado. Tudo que era de pior. Profanou o templo de Deus, botou estátua, ídolos dentro do templo do Senhor. Começou a adorar tudo quanto é tipo de Deus. Começou a fazer sacrifício para outros deuses. Ele simplesmente deixou Deus de lado. Mas Ezequias não. Ezequias veio e começou a consertar tudo isso. Ele tirou os templos, depois que Acás morreu, né? Olha que interessante. Ezequias, ele tirou todos os ídolos que o pai dele colocou. Parou de adorar outros deuses. Estabeleceu a adoração apenas a um Deus, o Deus de Israel. Restaurou a Páscoa que eles não comemoravam mais. Ele fez um monte de coisa boa, gente. Trouxe de volta tudo que Deus tinha ensinado ao povo. Então, ele era um bom rei. Ele era uma pessoa que tinha uma direção de Deus. Então, por que Deus falou para ele que ele ia morrer? Não era mais fácil Deus não falar nada para ele? Dizer, vai morrer? Foi muito bom, foi muito legal, mas vai morrer. Sabe, amados, Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe do nosso passado, comanda o nosso presente, mas Ele sabe do nosso futuro. E muitas vezes o nosso futuro não é como Ele gostaria que fosse. E na verdade, o que Ele estava fazendo era dando um alerta para Ezequias. Porque Ezequias não tinha filhos. Ele era um bom rei, mas ele não tinha filhos. E quando Deus falou assim, ó, bota em ordem a tua casa, já era uma direção para ele. Mas existem algumas coisas que são vontades permissivas de Deus. Então, Deus ouviu o clamor dele e permitiu que ele vivesse mais 15 anos. E aí é que veio o problema. Porque ele teve um filho, ele com 37 anos, ele assumiu o reinado. Com 40, ele teve um filho. E esse filho se chama Manassés. Foi o pior rei que Israel já teve. Aí você fica pensando, eu também fiquei pensando, e se Deus tivesse deixado ele morrer? Se Deus tivesse deixado ele morrer, Manassés não tinha nascido. E não tinha acontecido todas as atrocidades que ele cometeu. Mas sabe por que Deus permitiu isso? Porque Deus acredita em nós. Ele está sempre acreditando. Não. Se Deus fosse soberano sobre a minha vontade, nós seríamos apenas robôs. Se nós não tivéssemos a possibilidade de escolher, de decidir, nós seríamos apenas robôs. Mas Deus nos deu a possibilidade de escolha. E Ele sempre quer que a gente faça a melhor escolha. Mas nem sempre eu e você fazemos a melhor escolha. E às vezes há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. E nós vamos entender isso agora. Pega a tua Bíblia, você que trouxe a tua Bíblia. Abre lá no livro de 2 Reis. No capítulo 20. Perdão. No 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do 12 ao 18.
Isso aqui aconteceu depois que Ezequias recebeu a cura da enfermidade dele. A promessa de mais 15 anos de vida. Isso aqui aconteceu. Vamos lá. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã. Que nome bonito. Filho de Baladã, rei da Babilônia. Cartas e um presente a quem? Ezequias. Porque ouvia que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhe deu ouvidos. Presta muita atenção a partir de agora. Ele mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, e a casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa alguma que Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então, Isaías, o mesmo profeta que levou a palavra de Deus dizendo que ele teria 15 anos de vida, chegou até ele. Veio ao rei Ezequias, ele disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse a ele o quê? Que vieram em tua casa? Disse Ezequias: tudo quanto em minha casa viram, coisas nos meus tesouros que eu nenhuma há nos meus tesouros coisas que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que te entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procedem de ti e tudo que gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Até aqui, tá bom. Como pode? Eu li esse texto, eu lembro desse texto e eu fiquei pensando, como pode? Como a gente é volátil, volúvel. Como a gente é instável. O cara fez o que era reto aos olhos de Deus, até aquele momento em que ele ficou enfermo. E a partir do momento que ele recebeu a bênção, ele foi lá e fez uma bobagem sem tamanho. Ele abriu a porta da sua casa para o seu inimigo. Mostrou tudo que tinha. Todo o tesouro, todas as armas. Você já imaginou? O inimigo vem te visitar e você abre a tua casa. Olha, eu tenho isso, essa aqui é minha riqueza, meu ouro, minha prata. Quer ver as armas? Vamos lá, eu vou abrir o paiol de munição. Está tudo aqui minhas armas. Eu tenho tantos soldados e tal. Ele deu simplesmente o caminho para o inimigo destruir ele. E por que isso? Sabe, amados, quando a gente tem um foco no Senhor e nas coisas do Senhor, a gente está no caminho e a gente busca acertar. O problema é quando você pensa que você atingiu o ápice, quando você pensa que nada mais de novo acontece, que você já domina, que você já conhece, que Deus está do teu lado e você é invencível. Sabe o que entra no coração do homem? Uma coisa chamada orgulho, arrogância, soberba. Isso tomou conta do coração de Ezequias. Eu fiquei pensando, você já imaginou Isaías chegar para ele e falar assim, ó, o que você fez, Deus retirou os 15 anos que você recebeu. Deus podia fazer isso? Claro que podia. Ele é Deus, Ele dá, Ele tira. E por que Ele não fez? Porque Deus não volta atrás na sua palavra. E porque Ele está sempre esperando de você o posicionamento correto. O problema é que a gente não tem o posicionamento correto. O problema é que a gente faz coisa errada.
Satanás é astuto. Enquanto você está buscando o propósito de Deus, enquanto você não tem a bênção, mas você está trabalhando para alcançá-la, ele nem incomoda muito. Mas a partir do momento que você recebeu aquela bênção, aquela cura, aquele milagre, você começa a relaxar. Não, já tenho, já sei que Deus é comigo, já sei que o que eu quiser eu vou conseguir, Deus vai me dar. Aí Satanás entra em ação. Ele fala, sabe onde ele nos pega, amados? Onde brilham os nossos olhos. Ali ele nos pega. E ele é muito astuto. É que nem aqueles memezinhos que tem na internet, que o cara chega ali, bravo, queria trocar de moto, pô, minha mulher não me deixa. Aí tem um cara encostar na parede, ele fala assim, como assim? Por que ela não deixa? Ela não me deixa, diz que a gente vai gastar muito dinheiro. Mas o dinheiro de quem? O dinheiro é meu. E a moto vai ser para quem? A moto vai ser para mim. Então pronto. Meu, isso aí. Você, como é que é teu nome? Satanás. É mais ou menos assim. Satanás encosta na gente. Legal, conseguiu. Beleza, então tá. Vamos descobrir o ponto fraco desse camarada para a gente derrubar ele. O problema é que não vai derrubar só ele. Esse é o maior problema. Ele vai derrubar toda a sua casa, toda a sua geração, todas as próximas gerações. Porque Ezequias, ele era um rei, ele não era qualquer um. Ele era um rei. Então, se ele derruba um rei e derruba a geração do rei, o povo se perde. E foi assim durante muitos anos. Então, ele busca o quê? Ele busca nos conhecer para saber aonde ele vai nos atacar para nos derrubar. Vamos continuar? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia. Lá em 2 Reis 21, de 1 a 6. Sabe, amados, uma das coisas que Satanás usa para nos atrair é a bajulação. Bajulação. E muitos de nós amam ser bajulados. Mas quando ele vai trazer uma bajulação, sempre é com segunda intenção. É sempre para que você possa entregar o ouro. Quando esse camarada, com aquele nome difícil, filho do rei, chegou lá, qual era a intenção dele? Levar presente para Ezequias? Ele ficou sabendo que Ezequias estava doente e que foi curado. Então ele, aconteceu alguma coisa, eu vou até lá para descobrir. Quando ele chegou lá, entregou presente, bajulou Ezequias, Ezequias entregou ouro. Entregou tudo o que precisava. Babilônia está de olho no nosso tesouro. Onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Está em bens? Está no ouro? Está na prata? Babilônia está de olho no teu tesouro. Babilônia significa grande confusão, desordem, cativeiro. Babilônia é corrupção espiritual, engano, opressão, oposição a Deus. Esse é o significado da Babilônia. Babilônia se levanta contra o tesouro, mas principalmente contra o nosso maior tesouro, que é nossos filhos, a nossa descendência. Satanás quer matar os teus filhos. Ele quer eliminar sempre, desde sempre. Quando Moisés nasceu, o que estava acontecendo lá no Egito? O faraó tinha mandado fazer o quê? Matar todos os primogênitos até 2 anos de idade. É isso que Satanás quer. Porque faraó é personificação de Satanás. E ele matou muitos. Quando Jesus saiu de Nazaré, de Belém, e foi para o Egito. Por que ele foi para o Egito? Porque Herodes tinha mandado matar os primogênitos até 2 anos. Vocês estão entendendo? Esse é o alvo de Satanás. Matar os nossos filhos.
para que a gente não tenha continuidade, não tenha um legado, não tenha uma continuidade geracional. Por isso que o matar o nosso filho hoje é quando você não ensina a palavra de Deus para ele. Quando você não leva ele na igreja, quando você não leva ele para a salinha do Kids, você está permitindo que Satanás mate o teu filho. Porque ele não vai conhecer a Deus. Ele não vai saber quem é esse Deus que você está ouvindo falar. E ele não vai dar continuidade. É isso que Satanás tem feito nos dias de hoje. Mas Deus sempre envia profetas. Amém? Por isso que eu quero ser profeta na tua vida hoje. Abra teu olho. Satanás quer matar os teus filhos. Abra teu olho. É muito sério isso. Ezequias morreu com 52 anos de idade. Ele teve o seu filho Manassés com 40. Isso quer dizer que Manassés assumiu o reino com quantos anos? 12. 12 anos ele já era rei. E o que Ezequias ensinou para ele nesses 12 anos? Não foi suficiente. Muito pouco ou quase nada. Você diz não para o teu filho? Ou é sim? Ou você educa ele com aquela, como é que chama? Educação positiva. Eu quero só que você analise o seguinte. Eu não estou falando aqui que você tem que bater, espancar, oprimir, de jeito nenhum. Mas o teu filho precisa conhecer princípios e valores. E os princípios e valores de Deus, muitas vezes, tem a palavra não no meio. Não. Por quê? Porque é não. Porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou autoridade sobre tua vida e acabou. Eu acredito que Ezequias nunca disse não para o filho dele. Assim como a gente viu que Davi também, né? Nunca disse não para o seu filho. Cria-se um filho que acha que pode tudo. Fazer o que ele quiser. Que o mundo gravita ao seu redor. E o mundo é duro. O problema é que Manassés era rei e ele tinha autoridade sobre todo o povo. Vocês querem saber o que ele fez? Vamos lá. 2 Reis, no capítulo 21, do verso 1 a 6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hefzibá. Mais um nome bonito aí para dar para filho. Hefzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Esse inclinou diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto adorou tudo quanto é tipo de Deus pagão. Tudo quanto é tipo de Deus, ele se prostrou. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Deixa eu ver como é que está na versão ali. Também está exércitos celestes. Chegou a queimar, escute isso, o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação. Consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Sabe o que é uma folha ao vento? Folha ao vento foi Manassés. Jogado para lá, jogado para cá, por ventos de doutrinas, de deuses, fazendo tudo que era errado diante de Deus. Mas sabe, amados, Deus permite, mas chega um momento que Deus também diz chega. Deus diz chega. Deus disse chega quando pediu para Noé construir a arca. Ele disse chega. Eu não quero mais olhar para esse povo pecador
que se prostitui, se corrompe. Chega, eu vou acabar com todo mundo. E aí mandou Noé construir uma arca. Deus disse chega, quando viu o povo dele oprimido lá no Egito, falou, eu vou levantar um salvador para o meu povo. Então tem momentos que Deus diz chega. Mas para isso chegar, para isso acontecer, a Bíblia diz que Deus é longânimo em misericórdia. Sabe o que é isso? Ele é muito misericordioso, ele demora para perder a misericórdia, para se irar, mas isso acontece. E aconteceu aqui, assim como aconteceu com Saul. Saul começou a fazer coisa errada. Chegou um momento que Deus falou assim, ó, chega. E aí Samuel foi em defesa dele. Não, Senhor, mas o moço tem boa vontade, eu vou consertar o que ele está fazendo de errado. Deus falou para ele assim, Samuel, para. Por que você está orando por ele? Eu já o reprovei. Não ore mais por ele. Deus diz chega. Deus diz chega. Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos andando diante do Senhor? O que a gente tem buscado? Aonde a gente tem buscado? Será que está agradando ao Senhor? Não sou eu que estou falando, eu estou sendo profeta, boca de Deus na tua vida. Eu quero que você entenda isso. Tanto é que essas palavras não são da minha boca. É só você abrir lá no livro de 2 Reis, capítulo 21, tudo quanto eu falei que estava no telão está lá. E se é a palavra de Deus, a gente precisa obedecer. Amém? Sem estrutura, somos jogados de um lado para o outro, assim como Manassés. Manassés não tinha moral nenhuma, ele não tinha medo de nada e não tinha princípio nenhum para o cara queimar o próprio filho em sacrifício. Você já imaginou? Um cara é rei, ele tem tudo. Quantos de nós temos tudo, amados? Você já imaginou? Você tem tudo, Deus tem te abençoado, amém? Tem te dado tudo que você precisa, tem te dado uma casa, um carro, uma família maravilhosa, linda, um trabalho de excelência. E você fala assim, mas eu não estou satisfeito, eu vou pegar o meu filho e vou queimar ele, para que algum Deus me dê mais coisa. Foi isso que Manassés fez, queimou seu filho em sacrifício. E Deus condena isso, tá, amados? O sacrifício de animais nessa época era permitido, nunca de humanos. Deus deixou bem claro, sacrifício de humanos era totalmente proibido. Sem princípios, sem temor, sem limites. Por quê? Porque nunca recebeu um não, nunca foi corrigido, nunca foi ensinado. Sabe a palavra exortação, que tem muitos lugares da Bíblia? O que quer dizer exortação? Quando a gente ouve exortação, a gente pensa assim, é uma repreensão. Sim, é uma repreensão, mas é uma repreensão com ensinamento. Quando você repreender o teu filho, você precisa falar para ele, ensinar ele por que você está repreendendo ele. Isso é necessário. O cara vai lá, pega o chinelo, dá 3, 4 chineladas na bunda da criança, a criança sai chorando, e ele nem sabe porque apanhou. Tem muita gente que faz isso. Talvez você faça isso. Quando há uma repreensão, há necessidade de você mostrar por que aquela criança está sendo repreendida. Se Ezequias tivesse feito isso, falou, querido, eu vou te repreender agora, vou te dizer um não, mas é para que lá na frente, você seja um homem de verdade. E não alguém que pensa que o mundo inteiro gira ao seu redor. Manassés teve um filho chamado Amon, e Amon teve um filho chamado Josias. Amon e Josias. Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Ezequias foi um rei bom, falhou como pai. E Josias foi um rei bom. Estudiosos dizem que foi o melhor rei de Israel ali, nessa época. Só que Josias colheu o que o seu bisavô plantou. Olha que interessante. O que seu bisavô Ezequias, o que Ezequias plantou, Manassés não colheu, Amon não colheu. Quem colheu foi Josias. A tua atitude hoje, a tua decisão hoje,
o teu bisneto pode arcar com as consequências. Porque quando aquela profecia que Isaías deu para ele, de que o povo seria levado cativo para a Babilônia, que Babilônia ia escravizar o povo, aconteceu com o reinado de Josias. E o povo ficou lá entre 50 e 70 anos, não se tem ao certo quanto tempo, escravo. Vocês lembram do primeiro texto que a gente leu ali? Deixa eu voltar lá. No 2 Reis 20, 12, 18. Escuta isso. E ainda até teus filhos que procedem de ti, e que tu gerardes, tomarão para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Vocês sabem o que é eunuco? Primeiro, Ezequias não tinha filho ainda, mas o profeta já falou: tu vai ter filho, tu vai ter filho, tu vai ter neto, tu vai ter bisneto. E quando a Babilônia entrar na tua casa e te pegar e te levar cativo, toda Israel, todo o teu povo e tua casa, os teus filhos servirão no palácio como eunucos. Eunucos são homens castrados. Eles pegam a Tramontina e... ai, é isso mesmo. Sabe o que isso significa? Significa que acabaria a geração de Ezequias, porque eles não teriam mais filhos. Seriam escravos dentro de um palácio e não teriam mais filhos. Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que nós pensamos que somos fortes é a nossa fraqueza, e é ali que o inimigo ataca. Não existe lugar na Bíblia que diz que se você ser orgulhoso é algo bom, que vai te trazer benefício. Não, Deus resiste a teu orgulho, a tua soberba, mas Ele dá graça aos humildes. Uma atitude de Ezequias podia ter mudado tudo, absolutamente tudo. Fique esperto, o inimigo está de olho no teu tesouro. Como você está agindo com ele? Você está conversando com Satanás? Ou você está repreendendo e mandando ele embora? Tome cuidado, porque Satanás ele se apresenta de forma muito sutil, suave e agradável. Agradável. Quando a gente fala de Satanás, a gente imagina um bicho de 2 metros de altura, chifre, todo vermelho, com rabão, umas asas, que dá até medo só de imaginar. Satanás não era assim. A Bíblia diz que não é assim. Satanás é um anjo de luz. Ele é lindo. E ele usa da sua beleza para nos enfeitiçar. Fica ligado. Não se engane, o inimigo não está interessado naquilo que te dá orgulho. Para ele isso é só uma porta para chegar no verdadeiro tesouro, que é a tua descendência. Orgulho, egoísmo, egocentrismo são apenas brechas para ele alcançar o que ele busca. Ele quer entrar na tua casa, ele vai procurar as brechas. E o que é brecha? É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus. E ele usa essas brechas para entrar. E ele nos pega não porque ele quer nos pegar, é porque ele quer pegar a nossa descendência. A bênção do Senhor precisa haver manutenção. Sabiam disso? Quando você recebe uma bênção, você não tem que simplesmente agradecer e falar: Deus, obrigado, não preciso de mais nada, está tudo certo, agora não vou mais orar, agora não vou mais jejuar, não preciso mais ir na igreja, eu já recebi a bênção. Quantas pessoas eu conheço que fizeram isso? Eu não preciso nem falar qual foi o destino delas. Por quê? Porque ovelha desgarrada, lobo mal pega. Ovelha tem que andar em bando, tem que estar junto. Como o Edinho costuma dizer, andar com quem pega fogo. A gente pensa que a gente chegou no ápice. Não, agora eu sou crentão, eu oro, eu jejuo, eu faço. Amados, é só o começo.
tem que ter manutenção. A brasa precisa ser soprada diariamente. Diariamente você precisa soprar a brasa para que ela incendeie todo o teu corpo. Aí sim a noiva de Jesus vai estar incendiada. Se você não soprar, se você se afastar do braseiro, 2 toques você vai estar gelado. E sabe o que acontece quando você está gelado? Satanás entra e te arrebenta, porque Satanás não é educado. Jesus bate a porta. Se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Satanás vem e mete o pé na porta. Ele entra arregaçando. Se a gente der brecha, a gente esfria e ele faz isso. Sabe quando que você vai conseguir voltar para a igreja? Voltar para Deus? Difícil. Vai ter que ter uma intervenção do Senhor. O homem que me ganhou para Jesus, que eu tinha como referência de homem, uma pessoa sensacional, incrível, que só tinha a palavra de Deus na sua boca, hoje está fora do evangelho, fora da igreja. E eu encontro ele de vez em quando, eu pergunto: mano, tu sabe que não tem outro caminho, tu sabe que tu está errado, tu sabe, tu conhece a palavra, tu andou, tu ganhou muitas almas para Jesus. E ele me diz assim: eu sei, mas eu não consigo. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Estão entendendo? A gente não pode dar margem, brecha nenhuma, porque Satanás, ele acorrenta a gente. E acorrentou, a tua casa fica exposta e ele vai detonar a tua casa. Gênesis 15:10. Esse texto é muito interessante. Não vou nem ler ele, só vou contar rapidinho para vocês. Um dia Abraão decidiu fazer uma oferta para Deus. E ele pegou lá um pombinho, um bezerro e uma ovelha, e, cortou o pescoço, matou, botou no altar do Senhor. E ele não conseguia orar e fazer a oração e entregar para Deus, sabe por quê? Porque as aves de rapina desciam para tentar pegar a oferta. Olha isso. Quando você estiver ofertando ao Senhor, cuidado, que as aves de rapina vão querer te roubar a tua oferta. Então, se ofertando a Deus, Satanás quer roubar a nossa oferta, você imagina se você não fizer nada. Sabe, amados, para você cheirar mal, você não precisa pular dentro de um tanque de peixe podre. Basta você não tomar banho. Fica uma semana sem tomar banho. Nem tua esposa quer você perto, nem teu marido. Por quê? Porque teu corpo precisa de manutenção, amém? Isso quer dizer que o teu espírito precisa de manutenção também. Se você não limpar, se você não tirar a sujeira, você vai estar fedendo. E o Senhor, Ele gosta de aroma suave. Sabe o que é aroma suave? Oração. Oração vai com um aroma suave até o Senhor, até as narinas do Senhor. Então, se você está fedendo, você precisa fazer uma manutenção. Urgente. Urgente. Mas não fazer uma e parar. Daqui uma semana eu tomo banho de novo. Não, é todo dia. Manutenção espiritual é todo dia. Oração, jejum, busca pelo Senhor. Que isso não vai dar brecha para o inimigo entrar e roubar o teu tesouro. Quer manter o teu tesouro? Oração, jejum. Isso vai manter teu. Herança espiritual, ela é passada de pai para filho. O orgulho, a soberba de Ezequias acabou passando para Manassés. Então passa tanto as coisas boas quanto as más também. Analisa as tuas atitudes. Eu quero que você faça uma reflexão. E como estão as tuas atitudes? Principalmente, como estão as tuas atitudes diante dos teus filhos? O que eles têm visto? Eles têm visto pais misericordiosos, pais que se doam ao próximo, pais que sentam e explicam, conversam, pais que corrigem, mas explicam o porquê, ou
ele tem visto pais irados, pais que brigam, discutem na frente dos filhos. Amados, isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente, no nosso trabalho, a gente faz curso, aprende, né, lá na empresa, e a gente procura agir como eles ensinam, né? E tem algo, tem uma máxima aí que é assim, que diz assim: repreenda no individual, né, e elogie no coletivo. Amém? Já ouviram isso? Isso aí as empresas usam muito. Ou seja, nunca repreenda um funcionário na frente dos outros. E nunca elogie ele só. Não, pode até elogiar sozinho, mas elogie ele na frente dos outros. Então, a criação dos filhos dá da mesma forma. Nunca repreenda ou nunca brigue com o teu cônjuge na frente do teu filho. Qual o exemplo que tu está dando para ele? Ele vai ver aquilo como algo, como um princípio, que quando ele tiver a mulher dele, ele vai fazer. Quando ele tiver um marido, quando ela tiver um marido, ela vai fazer. Por quê? Porque meus pais fazem. Eles fazem, então isso é normal, tá tudo certo, eu vou fazer. Sabe, amados, tem a filha, eu não lembro o nome dela agora, a filha do grande evangelista Billy Graham. Ela deu uma entrevista uma vez e ela disse assim: eu sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é pecador. Eu nunca vi meu pai pecar. Você pode imaginar isso? Billy Graham andava muito com Deus. Era exemplo, modelo. Principalmente dentro da sua casa. Como é que teu filho falaria para mim se eu fosse conversar com ele hoje? Como é teus pais? Como são? Como é em casa? Como vocês vivem em casa? O teu pai tira tempo para você? Ele tem tempo de qualidade contigo? A tua mãe, ela te ensina as coisas corretas? Agora eu vou assustar vocês. Eles contam, tá? Eles contam. Eles entregam tudo. E às vezes não precisa nem perguntar. Porque é tanta brecha, tanta coisa ruim em casa, que eles chegam ali no Kids e eles falam assim: Pro, ora para meu pai. Por quê? Porque ontem ele bateu na minha mãe. Eu não estou inventando, tá? Isso é verdade. Pro, ora pela minha mãe. Por quê? Porque ela só briga com meu pai. Ela grita. Ela grita. O que a gente tem feito diante dos nossos tesouros? Eles são nossos maiores tesouros. A gente precisa ensinar coisas boas para eles. Esses reis eram reis, tinham tudo que eu e você gostaríamos de ter: dinheiro, ouro, prata, tesouro, terras, bens. Só não tinham o principal: temor a Deus e obediência a seus princípios. E a gente precisa mudar isso. Sabe, amados, quando entra vícios na nossa vida, a gente costuma dizer assim: não, tá tranquilo, eu domino. Quando a gente vai conversar com alguém vem conversar com a gente assim: então, pastor, eu uso maconha. É? Não, mas eu não sou viciado. Eu domino, tranquilo. É tudo que Satanás quer que você diga, que você tem domínio. Na verdade é ele que tem domínio sobre você. Se você precisa de algo para entorpecer a tua mente, quer dizer que você já é escravo. Isso para qualquer vício, tá, amados? Qualquer vício. E esse vício, há uma grande possibilidade de ele ir para a próxima geração. E para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Eu conheço pessoas que o bisavô morreu do alcoolismo, o avô morreu do alcoolismo, o pai morreu do alcoolismo, os tios morreram do alcoolismo, e a pessoa é alcoólatra. Mas diz assim: não, eu não sou igual a eles, eu domino. Domina nada. Brecha para Satanás. E ele vai roubar os teus tesouros. Vai roubar teus filhos, teus netos, teus bisnetos. Satanás é especialista em iludir, até te arrastar para a prisão, e aí sim, destruir a tua casa. Não adianta correr atrás de oração forte, culto do poder, culto do descarrego, sal de Jericó.
Já viram isso? Tem umas igrejas aí que promovem umas coisas muito loucas, que não tem nada na Bíblia, não é nada disso. Por quê? Porque eles querem oferecer para você uma anestesia. Estão entendendo? Uma anestesia. Para você sair dali, eu me sinto tão bem. Mas volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. E sabe o que é mais interessante? Existem algumas coisas que acontecem nesse sentido que funcionam. Por exemplo, eu vou tomar a água abençoada do Jordão. Aí eles colocam lá com a água abençoada do Jordão, a pessoa vai lá e toma um gole e é curada. Já viram isso? Isso acontece. Sabe por quê? Porque não é a água abençoada, é a fé da pessoa. É a fé. E tem pessoas que têm fé nisso e elas são curadas. Deus é muito misericordioso. Porém, volta para a mesma vida. Não tem uma manutenção, precisa ter essa manutenção. Precisa continuar caminhando com Deus e buscando a Deus. E tem pessoas que tomam a água milagrosa do Rio do Jordão e são curadas, e elas continuam na igreja, e continuam firmes. Glória a Deus por isso. Mas a maioria vem apenas para buscar a bênção e volta para casa. E não tem manutenção, não tem mudança de atitude. Mais do que um culto forte, amados, é a tua decisão. Mais do que o sal de Jericó, passar pisando descalço no sal de Jericó, é você se posicionar em casa e falar assim: Satanás, na minha casa não tem mais lugar para você. A gente precisa se posicionar como homem e mulher de Deus e determinar que não, aqui não. Essa semana um irmão me ligou, me mandou uma mensagem: pastor, eu preciso de ajuda. O meu filho está com uma enfermidade que a gente não sabe o que é. E não melhora. Está cada vez pior, febre, dor de cabeça. Eu falei, bom, primeira coisa, tu levou no médico? Ele disse, ainda não, porque eu acho que é espiritual. Eu falei, então tá. Se é espiritual, tu ora, bota a mão na cabeça dele, derrama um óleo na cabeça dele, consagra o teu filho e ora pela cura dele, porque você é o sacerdote na tua casa. Você é a autoridade. A tua oração tem muito mais poder que a minha. Nem se compara. Porque eu sou intruso lá na tua casa. Você não. Você é o valente da tua casa. Então bota a mão na cabeça, ora e determina a cura. E ele fez isso. Depois eu perguntei para ele, e aí? Ele disse, não, tá legal, tá tudo certo. Sabe, amados, a gente não precisa buscar água milagrosa, lenço milagroso, sal milagroso, pastor ungidão. Esquece isso. Você tem autoridade na tua casa, mas para isso acontecer, você tem que fazer uma manutenção na tua vida espiritual. Você está disposto a fazer essa manutenção? Você precisa fazer essa manutenção, porque senão, talvez você não sofra as consequências, mas os teus filhos, os teus netos vão sofrer. Agora tem um negócio muito interessante, deixa eu ver se eu acho esse texto. Está mais para frente. Coloca ali para mim. Quem que está lá na. A Kelly. Kelly, coloca para mim ali 2 Reis 21. 21. Se não me falha mesmo. Não, 20, perdão. É o 20. Quando Isaías está falando com. Está declarando para o Ezequias, depois souber dessa doença. Mais para frente. Mais para frente. Aí. Não, mais para frente. Mais. Continua. 18. 19. Aqui. No 19. Depois que o profeta falou tudo o que ia acontecer com a sua descendência, escuta o que Ezequias falou. E Ezequias respondeu: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele pensou,
ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. Meu Deus do céu. É a mesma coisa que o bandido chegar na tua casa. O bandido chega na tua casa armado. O que tu tem aí? Aí você diz, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho arma, eu tenho dinheiro, eu tenho um monte de coisa. Beleza. Eu não vou te matar. E não vou te roubar. Daqui a 3 gerações eu volto e aí sim eu vou levar tudo. Que bom. Que bom, então eu vou ter paz. Não vai me saquear, não vai me roubar. Não, tá tudo certo. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Vai roubar meu filho, meu neto? Pelo menos não vai me roubar. Que pai é esse? Que pai é esse? Que entrega o filho, o neto na mão do bandido. Ali ele já podia ter entendido aquela palavra que o pastor J ministrou domingo passado. Põe a tua casa em ordem. Era para esse momento. Esse era o momento que Ezequias deveria colocar a casa dele em ordem. Esse era o momento. Mas sabe o que ele optou? Ele optou por não fazer nada. Ele optou em se omitir. Quando os nossos filhos têm problemas, como você tem agido? Você tem ajudado eles a resolver o problema ou você tem se omitido? Quando a gente se omite, Satanás vem pronto para nos escravizar. Escravizar a nossa geração. Meu filho, tudo bem. Quando matarem ele, quando passarem o Tramontina, levarem eles escravos, tudo certo, eu já vou estar morto. Já vai vencer meus 15 anos aí daqui 5 anos. Então, está tudo certo. Eu vou ter paz, os meus filhos que tenham guerra. Desde quando que a gente passou a ser egoísta desse jeito, gente? Desde quando a gente passou a não se importar pelos outros? Se a gente não se importa pelos da nossa casa, será que nós conseguimos nos importar com as pessoas de fora? Que precisam de nós? Que precisam de uma ajuda? Se nós não conseguimos nos importar com os nossos filhos. Está muito errado isso, gente. Está tranquilo, meu domínio. Tudo isso, amado, é distração que Satanás promove para nos destruir. Satanás é especialista em iludir e até arrastar para a prisão, destruir a nossa casa. Não adianta correr atrás da oração forte, né? A gente sabe que isso não vai resolver. Precisa ter mudança de atitude. Posicionamento e manutenção. Atitude, posicionamento, manutenção. Atitude, posicionamento e manutenção. Sem fraquejar. E sem voltar atrás. É isso que Deus espera de nós. Nossa natureza é pecaminosa. Somos atraídos pelo pecado. Nós somos atraídos. Não tem como. Você já viu? O cara é um maconheiro. Um usuário de droga. A mãe dele pega, compra uma passagem para ele e manda ele de Jaraguá do Sul lá para Caçador. Dá 2 dias. Ele já tem droga. Conhece todos os traficantes. Já fez um monte de amizade com os noias lá de Caçador. Sabe por quê? Por causa disso. A nossa natureza, ela atrai. Eles se conhecem só de olhar. Só de andar. Só de andar. Só de andar eles já se conhecem. É incrível. E aí vai pensar, vou mandar para longe, que vai ficar longe da droga. Não vai. Não vai lá, ele vai achar alguém que forneça droga para ele. Então o que eu preciso fazer? Não se livrar do filho. Isso não vai ajudar em nada. É trazer para perto e falar assim, filho, eu amo você e eu vou lutar contigo até o fim. E eu vou fechar as brechas. E eu não vou deixar Satanás roubar a tua vida. Hoje, Deus está falando comigo. Creio que está falando contigo também. Falou? Então agora você boca de Deus na tua vida. Eu estou acrescentando 15 anos da sua vida. Toma posse disso? Agora vem a pergunta.
o que você vai fazer com esse tempo, com esses 15 anos. Você é inteligente para saber que eu não estou falando de 15 anos. Eu estou falando que você, a partir de hoje, está tendo uma possibilidade de viver mais de uma outra forma. Como é que você vai fazer isso? Você recebeu as dicas aqui. Eu já dei as dicas para você. Então agora você vai ter que colocar em prática isso. Que nesses 15 anos que o Senhor te acrescentou hoje aqui, sejam totalmente diferentes de como você viveu até hoje. Que você se posicione, que você decida fazer uma manutenção espiritual diária na tua vida. Para que os teus filhos e os teus netos continuem a tua descendência. Deixa um legado nessa terra, amado. Fica de pé. Deixa um legado nessa terra, meu querido, minha querida.